Que alegria estar com você em mais uma meditação da palavra. Todos os dias estamos aqui meditando a palavra de Deus. E como é bom saber que tem pessoas que fizeram esse compromisso. Não, todos os dias. 7 minutinhos apenas. Ouvir a palavra de Deus, tentar alimentar o seu dia. O importante é que quando você ouvir essa palavra não sair de você, sabe? Você durante o dia ficar meditando. E até aconselho todo mundo a fazer a experiência de tentar escutar essa palavra na parte da manhã. Porque na parte da manhã você faz com que essa palavra alimente todo o seu dia. Claro, quando não der, você escuta a hora que você quiser, mas como é bom se na parte da manhã você escutar esta palavra. Hoje Deus quer falar ao seu coração, convido você a ficar conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 4, versículo de 26 a 34. Marcos 4, de 26 a 34, naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Eu quero meditar essa palavra com você, essa palavra de Marcos capítulo 4, usando São Gregório Magno, que diz assim: o homem lança semente na terra quando coloca uma boa intenção em seu coração. Então o que significa o homem que lança semente na terra? Significa quando eu faço uma boa obra, quando eu lanço uma boa intenção, uma boa obra. Você foi chamado a fazer boas obras. Você foi chamado a fazer boas obras. Quer ver? Eu não estava preparado, mas Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para boas ações. Olha que bonito, você foi criado para boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Você foi criado para fazer boas obras. Então o que é lançar essa semente à terra? É quando coloca uma boa intenção em seu coração. Dorme quando descansa na esperança que dão as boas obras. Então quando você faz uma boa obra, você dorme em paz, você dorme na esperança. Levanta-se de dia e de noite porque avança entre a prosperidade e a adversidade. Que bonito, né? Dia e noite tem a ver com o dia, com a prosperidade, a noite com a adversidade. Nós somos convidados a fazer obras boas neste mundo, de dia e de noite, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à prosperidade. A semente germina sem que o homem perceba. Por quê? Enquanto não pode medir seu crescimento, avança para o seu perfeito desenvolvimento a virtude que uma vez concebeu. Quando concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Somos como a erva. Quando começamos a agir bem, quando chegamos à perfeição, somos como a espiga. E finalmente, ao nos afirmarmos nessa perfeição, é quando podemos nos representar na espiga cheia de frutos. Que bonito.
São Gregório Magno nos ajuda a compreender essa parábola difícil de Jesus. Que na verdade ela diz respeito ao amadurecimento na fé. Então primeiro eu sou uma espiga, depois finalmente nos afirmamos nessa perfeição. É quando, aliás, primeiro somos uma erva, depois uma espiga, ou seja, o amadurecimento, o crescimento da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve ser um constante amadurecimento e nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O segredo de tudo é fazer o bem. O segredo de tudo é fazer obras boas. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não se canse de fazer o bem na sua vida. Mesmo que as pessoas te façam mal, você faz o bem. Não se canse de fazer o bem. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Não se canse. Porque às vezes você fala assim, não vale a pena fazer o bem. Vale sim. Ah, não vale a pena fazer o bem a determinada pessoa. Vale. Não vale a pena fazer o bem neste mundo, todo mundo está fazendo mal. Vale. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo colheremos. Veja, a seu tempo, o tempo da colheita depende de Deus. Se não relaxarmos. Escreve aqui nos comentários, quero cultivar o bem todos os dias. Quero cultivar o bem todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvir a palavra de Deus, tentar alimentar o seu dia. O importante é que quando você ouvir essa palavra não sair de você, sabe? Você durante o dia ficar meditando. E até aconselho todo mundo a fazer a experiência de tentar escutar essa palavra na parte da manhã. Porque na parte da manhã você faz com que essa palavra alimente todo o seu dia. Claro, quando não der, você escuta a hora que você quiser, mas como é bom se na parte da manhã você escutar esta palavra. Hoje Deus quer falar ao seu coração, convido você a ficar conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 4, versículo de 26 a 34. Marcos 4, de 26 a 34, naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Eu quero meditar essa palavra com você, essa palavra de Marcos capítulo 4, usando São Gregório Magno, que diz assim: o homem lança semente na terra quando coloca uma boa intenção em seu coração. Então, o que significa o homem que lança semente na terra? Significa quando eu faço uma boa obra, quando eu lanço uma boa intenção, uma boa obra. Você foi chamado a fazer boas obras. Você foi chamado a fazer boas obras. Quer ver? Eu não estava preparado, mas Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10.
Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para boas ações. Olha que bonito, você foi criado para boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Você foi criado para fazer boas obras. Então o que é lançar essa semente à terra? É quando coloca uma boa intenção em seu coração. Dorme quando descansa na esperança que dão as boas obras. Então quando você faz uma boa obra, você dorme em paz, você dorme na esperança. Levanta-se de dia e de noite porque avança entre a prosperidade e a adversidade. Que bonito, né? Dia e noite tem a ver com o dia, com a prosperidade, a noite com a adversidade. Nós somos convidados a fazer obras boas neste mundo, de dia e de noite, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à prosperidade. A semente germina sem que o homem perceba. Por quê? Enquanto não pode medir seu crescimento, avança para o seu perfeito desenvolvimento a virtude que uma vez concebeu. Quando concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Somos como a erva. Quando começamos a agir bem, quando chegamos à perfeição, somos como a espiga. E finalmente, ao nos afirmarmos nessa perfeição, é quando podemos nos representar na espiga cheia de frutos. Que bonito. São Gregório Magno nos ajuda a compreender essa parábola difícil de Jesus. Que na verdade ela diz respeito ao amadurecimento na fé. Então primeiro eu sou uma espiga, depois finalmente nos afirmamos nessa perfeição. É quando, aliás, primeiro somos uma erva, depois uma espiga, ou seja, o amadurecimento, o crescimento da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve ser um constante amadurecimento e nós não podemos nos cansar de fazer o bem. O segredo de tudo é fazer o bem. O segredo de tudo é fazer obras boas. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, não se canse de fazer o bem na sua vida. Mesmo que as pessoas te façam mal, você faz o bem, não se canse de fazer o bem. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Não se canse. Porque às vezes você fala assim, não vale a pena fazer o bem. Vale sim. Ah, não vale a pena fazer o bem a determinada pessoa. Vale. Não vale a pena fazer o bem neste mundo, todo mundo está fazendo mal. Vale. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo colheremos. Veja, a seu tempo, o tempo da colheita depende de Deus. Se não relaxarmos. Escreve aqui nos comentários, quero cultivar o bem todos os dias. Quero cultivar o bem todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém, para alguém que você ama.